Encerrando Hobbes, agora vamos entrar em Locke, né? E qual é a diferença de Locke para Hobbes? A diferença fundamental, né? Enquanto Hobbes fala de uma renúncia da liberdade, dos direitos, e que isso deve ser transferido ao Estado, o Estado ele nasce para colocar a ordem. Locke é um pensador liberal, gente. Para isso, o Estado ele nasce com uma finalidade: salvaguardar os direitos naturais, preservar esses direitos, certo? Então, essa é a diferença fundamental. E quais são os direitos para Locke? O primeiro, o direito à vida. E é aí que entra, por exemplo, uma discussão importante. Quando fala assim, o direito à vida, a partir do momento em que o Estado ele não preserva esse meu direito, direito à vida, então cabe aqui o direito de autodefesa. Então, se, por exemplo, o Estado ele não cumpre a função, que é preservação da vida, então, eu estou legitimado, não há nenhum problema na questão da autodefesa, né? Depois, o direito à liberdade. E aí, Locke ele escreve uma obra chamada Carta à Tolerância, onde ele vai falar justamente sobre a questão da liberdade religiosa, né? A liberdade de crença, a liberdade de culto. Talvez Locke seja um dos primeiros teóricos a falar sobre tolerância religiosa. A ideia de que a religião dos súditos não devem seguir a religião do monarca. Pelo contrário, né? Ou seja, cada um é livre. Livre de consciência, livre de ações e palavras. E que eu posso professar a fé que eu quero. E depois, a liberdade, o direito à propriedade privada. E o Estado, ele deve preservar essa propriedade, né? Quando o Estado não salvaguarda esse direito, então eu estou legitimado a proteger a minha propriedade. É aí que entra aquela discussão, que vocês podem também fazer um link com a questão do armamento. Quando é que o armamento ele se torna legítimo, né? Eu me armar para proteger a minha propriedade, porque o Estado não protege. Isso é a visão de Locke, viu? Então, quando o Estado ele não preserva esse direito. E quando o Estado ele não preserva nenhum desses três, aí nasce aí o direito de insurreição. Nós podemos, de uma forma muito legítima, a partir de uma revolução, olha só, a ideia de revolução, pessoal, quando fala, uma revolução para pressionar o Estado, ou para fazer com que o Estado cumpra com suas obrigações, ou para tirar o governante, enfim, é uma ideia socialista, comunista, marxista, é uma invenção burguesa. A revolução é uma invenção burguesa, certo? E vai aparecer no pensamento liberal a ideia justamente de, por meio da revolução, mas a revolução ela só é legítima, segundo o pensamento de Locke, quando o Estado não está cumprindo com a sua obrigação, né? Quem melhor também vai falar sobre isso vai ser o Thomas Paine, né? Século XVIII, né? É um pensador progressista, em que vai defender a mudança social por meio da revolução, certo? Mas vamos lá. John Locke acreditava que o homem era uma criatura naturalmente racional e social, diferente de Hobbes, que tem um pensamento totalmente contrastante com isso. Com inclinação para o bem e um forte senso
de amor ao próximo e empatia pela dor alheia. Nesse sentido, o que motivaria o homem natural de Locke a se sujeitar ao contrato social? Mas, peraí, professor, se o senhor está dizendo aí que o homem era naturalmente racional e social e tinha uma inclinação, ele não está dizendo que o homem é bom, ele não diz isso, mas ele diz, o homem tem uma inclinação para o bem e pela empatia. O que é que faz com que o homem, os indivíduos, promovam o contrato social? Vamos lá. Letra A. O homem natural para Locke, apesar de racional, não era invariavelmente bom. O amor próprio e o egoísmo ainda faziam parte de sua índole. Isso prejudicaria o estabelecimento de uma sociedade harmoniosa, sem que houvesse uma entidade de mediação de conflitos. B. O texto engana-se. O homem natural de Locke jamais se sujeitaria ao contrato social. Aqui, olha, você não precisa nem terminar de ler a alternativa. Quando diz aqui, jamais se sujeitaria ao contrato social, então você despreza logo, ele é contratualista. Como é que o sujeito não se presta ao contrato? Letra C. O contrato social implicava o abandono da selvageria e da barbárie em que o homem vivia. Coloca aqui do lado, visão hobbesiana. Isso é Hobbes, isso não é Locke. Letra D. A perpetuação da paz natural que o ser humano e suas relações sociais proporcionavam no estado de natureza. Não. Por quê? No estado de natureza, não existe aqui a ideia de lei. Então, poderia ser que os homens, que no estado de natureza são juízes de si mesmos, deliberassem em favor de si, olha aí o egoísmo aqui, o amor próprio egoísmo, deliberassem a favor de si ou dos seus, de forma arbitrária. Então, por isso que deveria haver o Estado para Locke. O Estado seria aquele neutro, que iria garantir os direitos de uma forma neutra, sem se inclinar para nenhum dos lados. Se no estado de natureza não existe um ordenamento, os homens são juízes de si próprios, isso poderia levar ao egoísmo, a deliberarem para si e para os seus. Então, letra A. Locke também se inclina à compreensão do estado de natureza, mas diverge de Hobbes. Claro que ele vai divergir. Ele é um pensador liberal. Para ele, Deus criou os homens e os deixou em um estado de liberdade e igualdade, em que todos têm as mesmas vantagens da natureza, e na qual não existe subordinação de um em relação ao outro. Ou seja, é uma visão totalmente positiva do estado de natureza. Não é aquela visão hobbesiana, maquiaveliana, de que o homem é mau, de que o homem é o lobo do próprio homem. Não. Existe até uma ideia cristã aí. A ideia de que Deus criou os homens e os deixou no estado de natureza. Locke não acredita que haja essa guerra de todos contra todos. Mas ele vai dizer, olha, não é que o estado de natureza é uma situação permanente de conflito. Não, é um estado até relativamente bom. Mas, como o homem não é invariavelmente bom, ele é inclinado ao egoísmo, ao amor a si próprio, então é necessário que haja um Estado, para que preserve os direitos naturais de outrem. E aí ele vai defender que, embora existindo uma lei natural que orienta os homens, os indivíduos poderiam, burlar, digamos assim, essa lei natural, agindo em seu próprio favor. É aí que está o problema. A lei natural é importante para manter a paz, a segurança e a preservação de toda a humanidade, já que dificulta a todos os homens que invadam o direito dos outros. Lei natural, estado de natureza. Não estamos falando ainda do estado civil propriamente dito. A execução da lei natural
pode ser feita por todos os homens. Olha só, pessoal, não existe aí a ideia de Estado. Se não há Estado, cada um é juiz de si. Qualquer um tem o direito de castigar os transgressores dessa lei natural. Mas, vamos prestar atenção. Por conta dos homens serem juízes nos seus próprios casos, eles podem se tornar parciais, favorecendo-os e a seus amigos. Ou seja, para Locke, o indivíduo poderia agir em benefício próprio. E é aí que está o problema. Porque ele diz, o homem é racional, é social? É. Mas isso não significa dizer que ele é, em sua natureza, bom. Não, não nesse aspecto, não nesse sentido. Por isso que o Estado hobbesiano é um Estado absoluto. É um Estado centralizado, o poder é centralizado. Em Locke, o Estado é mais preventivo, digamos assim. Ou seja, nós participamos do contrato, criamos o Estado para ele preservar, né? E fazer com que não haja a invasão da propriedade, que não haja a perda das liberdades fundamentais. Então, o Estado, ele está ali. Não é que ele está toda hora se metendo na vida do povo, com um dedo assim apontando, dizendo que você tem ou não o que fazer. Mas ele está ali como uma forma de preventiva. Evitar possíveis conflitos causados pela propriedade e pela liberdade. De acordo com a evolução, ou seja, essa palavra aparece, que é a mudança das características hereditárias de uma população, de uma geração para outra, o homem vai evoluindo, ou seja, veja que pensamento novo, importante, muito além do seu tempo. Locke, ele já fala de evolução. Porque quando a gente fala de evolução, a gente acha que essa palavra ela aparece somente no século XIX, com Darwin. Que outros pensadores não tinham essa visão de que a natureza humana está num processo evolutivo. Não, pessoal, isso já existia, muito antes de Darwin. Muito antes, desde os gregos. Então, Locke, ele acredita que há um processo evolutivo, uma mudança dessas características com o tempo. Então, o homem, ele vai evoluindo, ele vai amadurecendo fisicamente e intelectualmente e saindo dessa condição do estado de natureza. Ele vai percebendo a necessidade do Estado. É justamente por isso, né? A ideia de que o homem está no processo contínuo de evolução. E essa evolução é física, é uma evolução psíquica, intelectual, e ele vai perceber a necessidade de viver em sociedade. A sociedade não é aqui também, para Locke, embora ele concorde que o homem é um ser racional e social, mas a sociedade em si não é uma coisa que já existe. Mas é produto, é uma construção, é uma convenção humana. E aí os homens começam a perceber as vantagens da vida em sociedade e não há esse retorno ao estado de natureza. Algo que Hobbes diz que sim, que é possível que haja o retorno. Em Locke não existe esse retorno, certo? Outra observação importante aí. Em Hobbes há o retorno, quando o Estado ele não garante mais a ordem e a segurança. Em Locke, não. Por uma questão racional, intelectual, o homem começa a perceber as vantagens da vida em sociedade. Alguns teóricos, um professor de política, o professor Oliver Nye, que ele escreve um livro muito interessante chamado História das Ideias Políticas, que ele pega desde os gregos até pensadores contemporâneos. É um livro muito bom. Por sinal, um livro que não é tão popular, mas muito bom esse livro. História das Ideias Políticas. Oliver Nye, editora Vozes. O professor Nye, ele coloca justamente a ideia de que
existem em Locke dois tipos de contrato. Um primeiro contrato que não é para criar o Estado, mas um primeiro contrato que é para a formação da sociedade, do corpo social. Os homens começam a perceber a vantagem de viver em sociedade. E aí depois ele vai e coloca o segundo momento do contrato, que é a formação do Estado, que vai o quê? Garantir essa ordem. Vai garantir, vai agir de forma preventiva para que não haja conflito, né? Muito bem, e aí entramos em uma outra figura importantíssima, Rousseau, né? E antes de entrar propriamente nessa questão do Rousseau, eu quero colocar duas coisas, né? Rousseau, ele vai, assim como os seus predecessores, fazer uma leitura do que é a natureza humana. E aí ele mostra que o homem possui duas faculdades: a liberdade e a perfectibilidade. A liberdade é você agir por finalidade, de forma não instintiva. Ele coloca justamente isso. Então, o que é liberdade para Rousseau? É uma ação consciente. É você agir por finalidade. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei onde quero chegar, eu sei o que é importante. E a liberdade é uma forma de controle dos instintos. Depois, a perfectibilidade. Essa expressão, se você for consultar os dicionários, não esses dicionários escolares populares, isso você não vai encontrar, mas em dicionários mais acadêmicos, se você for para lá e botar perfectibilidade, você vai ver que entre parênteses tem a palavra Rousseau, porque foi uma palavra criada por ele, certo? O que vem a ser essa perfectibilidade? A capacidade que o homem tem de se modificar. A capacidade que o homem tem de se corrigir, de se aperfeiçoar. Então, é a faculdade do aperfeiçoamento. Essas duas faculdades, perfectibilidade e liberdade, estão unidas em natureza, né? É aí que entra a visão que Rousseau ele vai ter muito positiva da natureza humana. E ele tem algumas obras importantes, que aí vocês têm que saber, certo? Eu vou citar aqui as principais. Primeiro, a origem da desigualdade entre os homens. Segundo, o contrato social. Terceiro, discurso sobre as ciências e as artes. E quarta, Emílio, que é sobre a educação. A pergunta fundamental de Rousseau, logo quando ele começa em origem da desigualdade entre os homens, a pergunta fundamental é: qual a diferença fundamental entre os seres humanos e os bichos? Né? E aí a gente tende a ter a tentação de respondê-la a partir de uma dimensão iluminista. Não, a diferença fundamental é a razão. Embora Rousseau seja um iluminista, vive esse período, ele é um homem muito além do seu tempo. E ele não comunga com as práticas iluministas. Aí ele coloca que a principal diferença não é a razão, mas é a liberdade e a perfectibilidade. E ele chega a ser radical quando ele diz o seguinte, que essas duas faculdades, elas não precisam de uma atividade racional para serem reconhecidas, bastando o sentimento interior. Podemos até dizer que a razão é um produto dessas duas faculdades, da liberdade e da perfectibilidade. Ok? Olha que questão fantástica. Ela diz assim: mais ainda, quando as dificuldades que cercam todas essas questões deixassem por um instante de causar discussão sobre a diferença entre o homem e o animal, haveria outra qualidade muito específica, que é o que os distinguiria e a respeito da qual não pode haver
contestação. É a faculdade de aperfeiçoar-se, ou seja, a perfectibilidade. O aperfeiçoamento que ele está falando aí é justamente essa capacidade que o homem tem de evoluir. Olha aí, de novo a palavra evolução aparecendo muito antes do século XIX. Faculdade que, com o auxílio das circunstâncias, ou seja, do meio, Rousseau ele não desconsidera o meio no qual o indivíduo ele está inserido. Desenvolve sucessivamente todas as outras e se encontra entre nós, tanto na espécie quanto no indivíduo. Ou seja, a perfectibilidade não é algo só de um indivíduo e de outros não. Ou seja, José tem essa capacidade, tem essa faculdade, mas Antônio, Sebastião não tem. Não. Ou seja, todos, isso está presente em mim quanto na espécie. O animal, pelo contrário, e aqui esse final é fantástico, o animal, pelo contrário, ao fim de alguns meses, é o que será por toda a vida, e sua espécie no fim de milhares de anos, o que era no primeiro ano desses milhares. Ou seja, e o que é que ele está dizendo? Está dizendo assim, olha, um cachorro, daqui a alguns meses, ele vai crescer e ele vai ser o resto da vida aquilo ali. Não muda não, acabou. Né? O cachorro não vai se aperfeiçoar. Estou falando no sentido intelectual, viu? Da mesma forma, a espécie. Daqui a 1000 anos, a espécie será a mesma. Né? Aí olha o que é que ele termina o texto. Porque só o homem é suscetível de tornar-se imbecil. Se o homem tem a capacidade de cada dia mais se aperfeiçoar, de cada dia mais aprimorar o seu conhecimento, por que que vivemos numa era da imbecilidade? Talvez hoje, se Rousseau estivesse vivo, ele estaria... seria muito crítico, viu? Porque aquilo que nós levamos anos para construir, séculos para construir, hoje estamos, retrocedendo. Ou seja, a era da imbecilidade. Então, olha a crítica de Rousseau. E Rousseau, ele percebe isso, quando você pensa, quem nunca ouviu falar de Rousseau, imagine que você nunca tenha ouvido falar de Rousseau. Uma pessoa que lê um texto desse, acha que ele escreveu ontem. Mas não, isso foi escrito no século XVIII. Ele já constatava isso na sociedade do século XVIII. Rousseau define no citado discurso a ideia de perfectibilidade como a capacidade que o homem tem de se aperfeiçoar, bem como modificar e ser modificado pelo ambiente que o cerca. Esta característica o diferencia dos demais animais. Entretanto, no trecho citado, ele se pergunta o porquê do homem se tornar um imbecil. Uma correta interpretação dessa aparente contradição é, letra A opção pela democracia que Rousseau considerava um governo fraco, mas inevitável. Pelo contrário, o pensamento de Rousseau é um pensamento totalmente inclinado à democracia. E uma democracia participativa, direta. Não é uma democracia representativa não, viu? B, a conduta dos franceses em relação aos demais europeus, que Rousseau satirizou no trecho. Mas peraí, ele não está falando aqui de um povo específico. Ele não está falando aqui de uma sociedade ou de um grupo de pessoas. Ele está se referindo em sua totalidade. C, o caráter dúbio do aperfeiçoamento do homem, que, ao afastar-se da natureza, adquire também vícios. Ou seja, Rousseau ele vai mostrar que a saída do homem do estado de natureza representa uma evolução? Representa. Mas representa também um momento onde ele vai gradativamente adquirindo vícios. Ok? Então seria aí a alternativa correta. Já falei um pouco sobre essas duas faculdades, a liberdade versus o instinto, ou seja, a liberdade é a capacidade que o indivíduo tem de agir por finalidade, refreando a sua dimensão instintiva.
A perfectibilidade, a disposição para o aperfeiçoamento. Ou seja, é a potência de transformação efetivada pelas circunstâncias. Ou seja, eu não posso desprezar aqui o meio no qual o indivíduo encontra-se. Em contraposição aos animais, que são naturalmente determinados, o homem pode aumentar o seu repertório de comportamentos e adquirir um estoque de conhecimentos. Ou seja, isso é a perfectibilidade. O homem não é vitimado por um determinismo. Não. Olha aí que questão interessante. Porque ela está relacionada à nossa primeira questão. E aqui, se você olhar o rodapé, você vai ver que o texto é retirado de uma segunda obra dele, Discurso sobre as Ciências e as Artes. Essa obra aqui vai estar muito em consonância com a origem da desigualdade entre os homens. Por quê? Porque lá naquela obra, quando Rousseau ele se questiona por que do homem tornar-se um imbecil, ou seja, ele não se aprimorar como deveria, ele vai mostrar o porquê. Ele mostra aqui nessa obra o que leva o homem a uma degeneração, ao não aperfeiçoamento, né? A tornar-se imbecil, como ele mesmo utiliza a palavra. Vamos lá. A questão não está mais em se o homem é honesto, mas se é inteligente. Não perguntamos se um livro é proveitoso, mas se está bem escrito. As recompensas são pródigas ao engenho e ficam sem glórias as virtudes. Há 1000 prêmios para os belos discursos, nenhum para belas ações. Ou seja, retrata também de forma fidedigna o momento atual que estamos vivendo, né? Ou seja, hoje você dá muito mais crédito aos discursos, às falas, né? Podemos até chamar aos sofistas contemporâneos, mas não leva em consideração as belas ações, né? Ou seja, é reconhecido muito mais a sagacidade do indivíduo do que a sua honestidade. Hoje você parabeniza muito mais as pessoas pela sua esperteza, que muitas vezes não tem nada de honesto, mas a honestidade em si você não aplaude, você não reconhece, né? Ou seja, as virtudes elas estão sendo deixadas de lado. O que importa hoje é justamente o engenho, a sagacidade, a capacidade. E que tantas vezes ela está em desacordo com certas virtudes e com certos valores morais. Isso é perigoso, né? Bauman vai retratar muito isso, né? Essa ideia do porquê as sociedades elas preferem a estética do que a existência. Um livro interessante para que vocês leiam, Cegueira Moral. Ele vai também retomar um pouco dessa perspectiva. O texto apresenta um dos argumentos de Rousseau, a questão colocada em 1749 pela Academia de Dijon, sobre o seguinte problema: o restabelecimento das ciências e das artes terá contribuído para aprimorar os costumes? Primeiro vamos saber aqui o seguinte: quando ele fala ciências e artes, a palavra arte aqui não é arte na concepção atual, a arte como a estética propriamente dita. Não. O restabelecimento da ciência e da técnica, podemos substituir a palavra arte por técnica nesse sentido. Ou seja, todo esse desenvolvimento científico, técnico, contribuiu para o aperfeiçoamento moral dos homens? Esse é o grande questionamento dele. Com base nas críticas de Rousseau, a sociedade assinala a alternativa correta. As artes e as ciências geralmente floresceram em sociedades que se encontravam em pleno vigor moral, em que a honra era a principal preocupação dos cidadãos. Para Rousseau, as ciências e as artes, elas revelam não o vigor moral de uma sociedade, mas a sua decadência. B.
A emancipação advém da posse e do consumo exclusivo e diferenciado de bens de primeira linha. Não, pelo amor de Deus. Né? Ou seja, a emancipação, a autonomia do sujeito não advém do consumo de bens de primeira linha, do luxo, do prestígio. Não, nesse aspecto. C. Os envolvidos com as ciências e as artes adquirem com maior grau de eficiência conhecimentos que lhes permitem perceber a igualdade entre todos. Pelo contrário. Ou seja, os envolvidos, eles estão alienados do seu contexto social. O amor próprio é um sentimento positivo, por meio do qual o indivíduo é levado a agir moralmente. Pessoal, amor próprio aqui está no sentido de egoísmo, certo? Como é que eu posso agir moralmente? A reconhecer a liberdade e o valor dos demais? Não, eu estou olhando para mim. Né? E a letra E. O objetivo das investigações era atingir celebridade, pois os indivíduos estavam obcecados em exibir-se, esquecendo-se do amor à verdade. Seria aí a alternativa correta. Né? Ou seja, por meio dessa obra, o que é que Rousseau ele propõe? Justamente mostrar e responder a esse questionamento da Academia de Dijon, que não houve um aperfeiçoamento. Pelo contrário, teria ocorrido uma dissolução moral, uma decadência moral. O excesso de cultura nos prende a valores pseudo-essenciais. O interesse pela verdade não segue o desenvolvimento das ciências das artes. Ou seja, Rousseau, todo esse acúmulo de informação, não serviria muito para o desenvolvimento moral, mas criaria em nós necessidades pseudo-essenciais, puro exibicionismo. Tem uma parte do discurso que eu transcrevi que ele diz assim: acrescentarei somente uma reflexão. Um habitante de certas paragens longínquas que procurasse formar uma ideia dos costumes europeus, tomando por base o estado das ciências entre nós, a perfeição de nossas artes, a decência de nossos espetáculos, a polidez de nossas maneiras, a afabilidade dos nossos discursos, as nossas demonstrações perpétuas de benevolência. E esse tumultuoso concurso de homens de todas as idades e de todos os estados que parecem ávidos, desde a aurora até o deitar do sol, de se obsequiarem reciprocamente, descobriria a respeito de nossos costumes exatamente o contrário do que são. O que ele está querendo dizer com isso aí? Que imagine que um indivíduo não europeu, que tem a ideia de que o europeu é um ser civilizado, ao chegar na Europa, iria se deparar com a polidez das maneiras, a afabilidade dos discursos, os homens, né, rasgando seda, como diz o ditado popular, que essas demonstrações de benevolência, né, se obsequiarem reciprocamente. Esse indivíduo sairia com uma visão totalmente diferente do que ele tinha a ideia do que seria o povo europeu. Pode parecer estranho, mas a questão a ser respondida é: ao sair de sua condição natural para dedicar-se à vida em sociedade, o homem se beneficiou? De forma alguma. Para Rousseau, é aí que vem aquela ideia de que a sociedade corrompe o homem. Ele não encontrou nenhum benefício na vida social. Pelo contrário, né? E a vida em sociedade impôs aos indivíduos um sofrimento. Que aí Rousseau ele vai dizer: olha, o sofrimento não é algo natural, mas é algo social. E se você prestar atenção, é bem verdade. Né? Quantas pessoas adoecem socialmente? Hoje vivemos uma era, obviamente que o atual momento, né, desconsiderando esse momento atual. Né? Mas se você levar em consideração, você vai ver que a maior parte das doenças são doenças de caráter o quê? Sociais, causados pela dinâmica social que estamos vivendo. Doenças psíquicas. Né? Trabalho excessivo, ou seja, você trabalha tanto porque
Alguém chegou para você e disse, olha, você tem que trabalhar. Então, a sociedade nos impõe tanto isso e acabamos não aproveitando, acabamos adoecendo pelo estresse, pelo acúmulo de trabalho, e aí vamos desenvolvendo síndromes, vamos desenvolvendo fobias e por aí vai, depressão e etc. e tal, né? Ou seja, então, o sofrimento, ele é uma imposição social. Não é uma coisa natural. O silêncio da ignorância do homem natural é a garantia de sua paz. Cuidado, o Rousseau não está dizendo aqui que você tem que ser agora ignorante, uma pessoa totalmente alienada do mundo. Ele não está dizendo isso, né? Mas, por exemplo, vamos fazer uma correlação dessa frase dele com o atual momento que nós estamos vivendo. O mundo passou também por uma pandemia há mais ou menos 11 anos atrás, né? Esse problema que vivemos começou em 2009, precisamente 10 anos depois de uma grande epidemia, que foi a influenza da H1N1. Né? E há 11 anos atrás, não houve esse caos, né? Você vê pessoas correndo para estocar alimentos e por aí vai, né? Óbvio que temos que nos preocupar, é preocupante? Sim, é. Mas vamos fazer uma reflexão. Por que em 2009 não teve isso? E 11 anos depois, estamos passando por esse mesmo problema, uma epidemia, mas há um pânico generalizado. Leve em consideração o seguinte, que em 2009 não existia o WhatsApp, não existia Instagram, não existia essa comunicação imediatista que nós temos hoje. Caiu um talher no Japão, você imediatamente está sabendo que aquele talher caiu aqui. Então, é uma coisa muito imediata, muito instantânea, né? E óbvio que isso aumenta a nossa ansiedade e o nosso sofrimento. Então, muitas vezes, o silêncio da ignorância, o não conhecer certas coisas, nos garante a paz, né? E como garante? A quantidade de falsas necessidades lhe é quase impossível concentrar-se naquilo que realmente é essencial, o aperfeiçoamento moral, o aperfeiçoamento das virtudes. Olha aí uma questão do Enem bem interessante de 2012. O homem natural é tudo para si mesmo. É a unidade numérica, o inteiro absoluto, que só se relaciona consigo mesmo ou com seu semelhante. O homem civil é apenas uma unidade fracionária, que se liga ao denominador e cujo valor está em sua relação com o todo, que é o corpo social. As boas instituições são as que melhor sabem desnaturar o homem. Olha a crítica bem sutil de Rousseau aí. Ele diz, as melhores instituições são as que melhor sabem desnaturar o homem. Ou seja, Rousseau é totalmente contrário às instituições sociais. Para ele, são as instituições que pervertem o homem. Retirar-lhe sua existência absoluta para dar-lhe uma relativa e transferir o eu para a unidade comum, de sorte que cada particular não se julgue mais como tal, e sim como uma parte da unidade, e só seja percebido no todo. A visão de Rousseau em relação à natureza humana, conforme expressa o texto, diz que o homem civil é formado a partir do desvio de sua própria natureza. B. As instituições sociais formam o homem de acordo com a sua essência natural. Acabamos de ver a sua crítica. Ela desnatura o homem e não forma. O homem civil é um todo no corpo social, pois as instituições dependem dele. Não. O homem civil é o homem que vive em sociedade. É aquele homem que perdeu a dimensão absoluta. D. O homem é forçado a sair da natureza para se tornar absoluto. Não é na natureza que o homem é absoluto. A vida em sociedade lhe impõe certas coisas que lhe retira essa dignidade absoluta, que lhe o corrompe, que o perverte. As instituições sociais expressam a natureza humana, pois o homem é um ser político. Não,
elas não são expressões dessa natureza. Pelo contrário, elas são uma deformação da natureza. Portanto, a letra A. O homem civil é formado a partir do desvio de sua própria natureza. Rousseau entende que a natureza, como sendo o estado primitivo da humanidade, isto é, entende no sentido espiritual, como a espontaneidade, a liberdade, todo o vínculo antinatural e toda escravidão artificial. Portanto, a ideia de que a sociedade, de que a civilização é um mal. Olha aí a diferença do pensamento de Rousseau para o de Hobbes. Hobbes enxerga na natureza um problema que deve ser superado, porque a natureza é sinônimo de selvageria, de barbárie. E a civilização é aquilo que torna a vida possível. Já para Rousseau, a civilização é um mal, é aquilo que perverte o indivíduo. Enquanto que a natureza não. O homem natural é absoluto, é todo para si. Já em sociedade, não. Tem um filme muito interessante chamado Natureza Quase Humana. É uma comédia, mas que faz muitas referências a Rousseau. E aí tem uma parte do filme que diz o seguinte, ó: antes que me encontrasse, eu era um simples ser em harmonia com o meu mundo. Essa é a ideia do Bom Selvagem de Rousseau. A ideia do homem que vive em harmonia com a sua realidade. Antes que me encontrasse, quem encontrasse esse bom selvagem? A civilização. Então, antes que a civilização encontrasse, ele era um simples ser em harmonia com o seu mundo. Professor, isso não é muito idealista, muito utópico? Não, não. É não. Quando você lê o primeiro capítulo de Viva o Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro, você tem aí uma ideia muito interessante do bom selvagem. O indígena como um bom selvagem. Darcy Ribeiro, ele coloca que o indígena, ele é autossuficiente. Autossuficiente no sentido de que ele não é que ele não precise de ninguém, não é nesse aspecto. Autossuficiente porque ele se basta a si. Ele se basta na sua cultura, na força da sua cultura. Né? O indígena, que poderia ser um exemplo do bom selvagem, ele tem tudo aquilo que precisa ao seu redor. Né? E é autossuficiente no sentido de que ele constrói a sua casa, ele constrói seus instrumentos de trabalho, ele tem uma perspectiva de mundo, ele sabe se situar. Né? Já vista que, por exemplo, todo o mapeamento do Brasil, né, antes dos portugueses, os indígenas já tinham essa visão. É tanto que certas regiões do Brasil ainda conservam nomes indígenas, como, por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, nós temos uma região que pega ali um pouco abaixo do Rio Grande do Norte, pegando uma parte do norte do estado da Paraíba, toda aquela região é chamada de Seridó. Seridó é uma palavra indígena. Seridó vem de uma palavra indígena, Serri-Torrá, que significa pouca folhagem. Então é uma região de pouca folhagem. Né? Ou seja, um termo indígena. Então, para mostrar justamente a ideia de que esse bom selvagem, ele se basta. Ele é autossuficiente. O bom selvagem é aquele que é piedoso, bom por natureza, que não se importa com o status que poderá adquirir, pelo poder, que não liga para nada mais do que seu consumo imediato e não planeja sua vida a longo prazo, diferente do homem civil. O homem civil é justamente a degeneração desse indivíduo, nesse aspecto. É aí que entra uma outra obra importante de Rousseau, que vai ser o contrato social. Ou seja, o homem civil é esse homem degenerado, corrupto. Por isso a necessidade de se criar um Estado, de se estabelecer um Estado, para que ele promova essa igualdade, para que ele faça com que os homens vivam, não mais de forma natural, porque uma vez perdido, não tem como se restabelecer,
mas que vivam de forma artificial, como viviam no estado natural. Então, o Estado, ele deve assegurar isso aí, né? Promover essa igualdade, promover a integração desse corpo social e político. Ok, pessoal? Então, encerramos por aqui. Espero ter contribuído com vocês para essa visão geral dos contratualistas, Hobbes, Locke e Rousseau. Ok? Então, foi um prazer estar aqui com vocês. Estou à disposição, por meio das redes sociais, para esclarecimento de dúvidas, aprofundamento de algumas questões e tudo mais que vocês vierem a precisar. Ok? Fica aqui o meu abraço e o meu muito obrigado pela paciência.